Vamos conversar um pouco agora sobre a questão da PEC 32, a reforma administrativa. Para falar sobre o tema está conosco o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina, o Sindserv, que é o Fábio Molim. Como vai, presidente? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Muito trabalho, né, na pandemia, né? Nem me fala, rapaz. Assim, graças a Deus, né? Estamos aqui firme, forte, trabalhando aí com o objetivo de melhorar as condições dos trabalhadores e, né, nesse momento de pandemia, ainda voltando aos poucos, né? Mas a luta não para, né? O trabalho sempre constante aqui. A PEC 32, ela está tramitando no Congresso Nacional, né? O que afeta diretamente os servidores? E quando eu falo isso, de todas as esferas, né? Federal, estadual e municipal. Pois é, Marcelo, essa PEC, né, mais uma proposta então de emenda aqui do governo que vem tratar aí da reforma administrativa. Essa reforma administrativa, ele está buscando enxugar talvez a máquina, né, buscar aí uma melhoria, mas o que vai acontecer, na verdade, o que a gente tem observado aí, conversando com os técnicos, com as pessoas entendidas, é que essa PEC, como as demais que já foram aprovadas, já a PEC da Previdência, a PEC da Reforma Trabalhista, ela vai trazer um problema para a população, né? Na verdade, ela afeta o trabalhador, né? Mas o grande problema que a gente tem observado, se ela for aprovada no modelo dela, é que o modelo hoje institucionalizado pela Constituição, ele é um modelo desde lá de 88 que deu acesso à saúde às pessoas, né? Deu acesso à educação, deu acesso aí à assistência social. Então, tudo isso que está hoje dentro desse modelo institucionalizado na Constituição Federal, ele vai aos poucos deixar de existir. E o que isso aí quer dizer? Quer dizer que hoje o serviço que é prestado, né, pelo servidor, pelo município, pelo estado, ele vai acabar indo para as empresas terceirizadas. E isso acaba precarizando, então, aí o serviço como um todo. E essa é uma grande preocupação, né, dessa reforma. Então o serviço público é impactado violentamente, né? Sim, hoje, como eu te falei, né, esse modelo, então, de gestão que existe hoje, que é a gestão dos municípios, dos estados e do governo federal, ele vai deixar de existir, né? Então, um exemplo que eu tenho dado para o pessoal é o seguinte, você, no passado lá, nós que já temos um pouco mais de idade, nós vamos lembrar, mas por exemplo, o INPS, né, o INAMPS, o antigo INAMPS, como é que funcionava? Quem que tinha acesso, né, à saúde? Era quem tinha só a carteira assinada. O restante do pessoal ficava de fora. Então, por exemplo, hoje, com esses 14 milhões de pessoas desempregadas, onde que elas seriam? E seus familiares, né? E seus familiares. Então, assim, é um modelo que, assim, em vez da gente avançar, nós vamos estar retroagindo. Um outro exemplo é a questão da educação. Como era difícil você encontrar dentro do município uma escola para o seu filho. Só que se você tivesse, né, Marcelo, uma pessoa conhecida, né, um apadrinhamento ali, você teria uma certa facilidade para você conseguir. Então, assim, o serviço público do modelo que eles estão propondo, né, que é diferente do que hoje a gente tem, ele vai sair, então, daquele serviço realmente voltado para o atendimento da população, né, a preocupação de uma política de Estado, não de uma política de governo, né, e aí você vai voltar a ter um grande problema, que é o quê? Você não vai conseguir aquele atendimento que você hoje tem disponível. E como fica o servidor público se isso acontecer? Pois é, então, os grandes pontos que estão sendo atacados nessa PEC é justamente a questão da estabilidade, Marcelo. Então, a estabilidade hoje do servidor, diferente do que é divulgado, né, do que é vendido por aí, a estabilidade do servidor, ela não é para o servidor fazer a coisa errada, né? Na verdade, o servidor, quando faz a coisa errada, ele é demitido, né? Se você pegar só no município de Londrina, no último ano aí, nós tivemos, acho que quase 20 demissões, né? Cada um... É apurado e... Isso, e as pessoas são demitidas. Na verdade, a estabilidade é para garantir que o gestor, quando ele estiver ali, o servidor possa impedir, né, muitas vezes, de acontecer alguma coisa errada. Você entendeu? Então, por quê?
Porque se você não tem estabilidade, você fica na mão do gestor. Então isso daí é um grande ponto que a gente vê que vai criar um sério problema e nós vamos acabar retrocedendo, como eu falei para você, naqueles tempos lá antes da Constituição lá de 88. Falando da estabilidade do servidor público, tem alguns casos aí conhecidos nacionalmente que exemplificam a importância disso. Conta para nós. Pois é, Marcelo, esses dois casos acho que foram importantes acontecer e justamente no momento que estava em debate a PEC dentro da comissão lá do Congresso. Um dos casos, né, que ficou, o pessoal até criticou, foi o caso lá do fiscal da Anvisa, né, o diretor da Anvisa, que queria impedir os jogadores, por exemplo, da Argentina de jogarem o jogo da seleção aqui no Brasil. Já que eles não estavam vacinados. Nem fizeram o teste, né? Pois é. E aí o fiscal foi, porque ele não conseguiu antes, né? Ele teve que ir no campo para pedir para as pessoas não jogarem. E aí a Argentina se mobilizou e acabou não tendo o jogo, né? E o outro caso que também acho que muito mais emblemático, esse sim, porque teria um prejuízo ao erário, né, do Ministério da Fazenda, é com relação à compra das vacinas. Então, um servidor do Ministério da Saúde estava sendo pressionado para liberar o recurso para a compra das vacinas. E ele, com a sua estabilidade, falou, não é assim que funciona, né? Existe todo um trâmite, tem todo um processo, um procedimento a ser realizado, e ele foi, inclusive, falar com o presidente sobre a situação, né? Ele é irmão lá do deputado Luiz Miranda. Então, assim, foram dois casos importantíssimos que demonstrou ali a importância da estabilidade do servidor. Quer dizer, as pessoas, às vezes, interpretam de um jeito ou obtêm a informação achando que a estabilidade é para a pessoa fazer a coisa errada. E, na verdade, é justamente para garantir que as coisas aconteçam conforme a lei. Porque o servidor, ele tem dentro da sua obrigação, exercer a atividade, né, dentro da lei, dentro do que o estatuto diz, ou do que a lei municipal diz. E se ele não fizer isso daí, ele é penalizado. Porque, por exemplo, se esse servidor do Ministério não tivesse feito isso daí, tivesse concordado com o que estava acontecendo, ele seria punido, porque ele é servidor. O agente político, o agente que está ali, normalmente não sofre a penalidade. Né? Então a gente tem essa preocupação com a questão da estabilidade, muito importante. É preciso, então, que algumas coisas desse texto da PEC mudem. Sim, eu acho que ainda existe, né, uma discussão a ser feita lá no Congresso. Ela foi aprovada na Comissão de Justiça, né, vai aí para o plenário, nós não sabemos quando, mas existem muitos pontos que precisam ser revistos, né? E a população, Marcelo, precisa também começar a perceber que nem tudo que vem, né, dizendo que vai ser uma boa coisa, que vai melhorar, né? Como eu te falei, a reforma trabalhista veio com um propósito, né? Falou, não, vai gerar emprego, que nós vamos melhorar, que, né, vai melhorar. E não aconteceu. E não aconteceu, né? Então nós temos aí essa informação que é importante a população estar acompanhando, né, essas alterações da Constituição. Até porque, Marcelo, durante longo tempo, né, a Constituição foi debatida, né, pelos congressistas na época, o Constituinte, na busca de um Estado melhor para todo mundo. E assim, nós como servidores, nós vemos essa preocupação, porque nós que estamos prestando serviço para a população, né? E a gente vê que a população não está percebendo o que está acontecendo. E assim, o servidor fica muitas vezes de mão amarrada, porque se muda a lei, nós temos que seguir a lei. Não tem jeito, né? Não tem como fazer diferente. E depois pode ser tarde demais. Eu estou falando para a população. Pois é, bem isso daí. Mas a gente acredita que o povo brasileiro é um povo que está aprendendo, está vivendo mais. Acho que a informação está chegando, talvez, né? Só precisamos tomar cuidado com as fake news aí, que infelizmente ainda estão rondando muito aí as redes sociais. Fábio Molim, presidente do Sindserv, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho lá. Grande abraço. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você.